Antes de continuar rolando a tela. Antes de pensar que esta é apenas mais uma oração. Antes de achar que Deus se esqueceu de você. Escute isso com o coração. Existe uma voz que atravessa o barulho do mundo. Existe uma voz que te chama pelo nome. Não pelo nome que a dor te deu. Não pelo nome que o medo colocou em você. Não pelo nome que as pessoas usaram quando te feriram. Mas pelo nome que Deus pronunciou quando pensou na sua vida. Talvez você esteja cansado. Talvez você esteja perdido por dentro. Talvez você esteja em silêncio há tanto tempo que já nem sabe explicar o que sente. Talvez você tenha sorrido para todos, mas por dentro esteja como uma ovelha distante, tentando encontrar o caminho de volta. E hoje, neste domingo, o bom pastor está te procurando. Não é por acaso que esta oração chegou até você. Não é por acaso que você parou aqui. Não é por acaso que seu coração sentiu vontade de ouvir. Porque quando Jesus chama, alguma coisa dentro da alma reconhece. Mesmo antes de entender. Mesmo antes de ter resposta. Mesmo antes de ter forças. A alma reconhece a voz do pastor. E talvez você tenha ouvido muitas vozes ultimamente. Vozes dizendo que não vai dar certo. Vozes dizendo que você está sozinho. Vozes dizendo que é tarde demais. Vozes dizendo que sua família não muda. Vozes dizendo que sua vida não tem saída. Vozes dizendo que você deveria desistir de esperar. Mas hoje, acima de todas essas vozes, existe uma voz maior. A voz de Jesus. A voz do bom pastor. A voz que não grita para te assustar. A voz que não acusa para te derrubar. A voz que não humilha para te corrigir. A voz que chama com amor. A voz que diz: eu conheço você. Eu sei onde você está. Eu vi o caminho por onde você passou. Eu vi suas feridas. Eu vi suas lágrimas. Eu vi o peso que ninguém viu. Eu estou chamando você de volta para a paz. Respire fundo agora. Solte devagar. Permita que esta oração entre na sua alma como uma mão estendida. Não tenha pressa. Deus não está com pressa. O bom pastor não corre sobre as ovelhas feridas. Ele se aproxima com cuidado. Ele conhece o passo de quem está cansado. Ele sabe quando a alma precisa ser carregada. E antes de começarmos, escreva nos comentários com fé: bom pastor, chama-me pelo nome. Escreva como quem responde. Escreva como quem diz: Senhor, eu ouvi tua voz. Eu quero voltar. Eu quero ser conduzido. Eu quero deixar de viver perdido por dentro. Eu quero reconhecer teu chamado no meio do barulho. Escreva: bom pastor, chama-me pelo nome. E eu quero te pedir algo muito importante, com todo o coração. Se você está ouvindo esta oração pela televisão, pelo celular, pelo computador ou por qualquer aparelho, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho. Eu te peço isso como parte desta missão de fé, porque aqui nós publicamos orações todos os dias. Todos os dias há uma alma precisando ouvir a voz de Deus. Todos os dias há alguém acordando sem direção. Alguém dormindo com medo, alguém entrando no domingo com o coração cansado, alguém tentando encontrar uma palavra que devolva a esperança. E talvez a próxima oração seja exatamente a resposta que Deus quer colocar no seu coração. A sua inscrição fortalece esta missão. O sininho ajuda você a não perder a oração diária. E o seu like ajuda esta oração a alcançar mais vidas. Deixe o seu like agora como um gesto de fé. Não é apenas um botão. É uma forma de ajudar esta mensagem a chegar a alguém que se sente perdido. A uma mãe que está rezando por um filho. A um pai que carrega a casa nas costas. A uma pessoa que sente saudade de Deus, mas não sabe como voltar. A alguém que precisa ouvir hoje:
Jesus ainda chama pelo nome. Compartilhe esta oração com alguém que precisa reencontrar o caminho. Talvez Deus use o seu compartilhamento para trazer de volta uma ovelha cansada, ferida, distante, mas ainda amada. Agora vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, bom pastor da minha vida. Neste domingo santo, neste dia em que meu coração é convidado a reconhecer tua voz, eu me coloco diante de ti. Não venho perfeito, não venho forte, não venho com tudo resolvido. Venho como estou, venho cansado, venho necessitado, venho com perguntas, venho com lembranças, venho com medos, venho com saudades, venho com partes de mim que se perderam pelo caminho. Mas venho, Senhor, e isso já é graça, porque se hoje estou aqui rezando, é porque tua voz ainda me alcança. Se hoje parei para ouvir, é porque algo em mim ainda reconhece o teu chamado. Se hoje meu coração se abriu, é porque o bom pastor continua procurando por mim. Jesus, chama-me pelo nome. Chama-me no lugar onde estou. Chama-me no meio da confusão. Chama-me no meio das preocupações. Chama-me no meio das tarefas. Chama-me no meio do barulho da minha casa. Chama-me no silêncio do meu quarto. Chama-me no fundo da minha alma, porque eu preciso ouvir tua voz. Eu tenho ouvido tantas vozes, Senhor. Vozes de medo, vozes de cobrança, vozes de culpa, vozes de comparação, vozes de ansiedade, vozes de pessoas que falam demais e amam pouco, vozes do passado dizendo que eu não vou mudar, vozes do futuro dizendo que tudo vai dar errado, vozes dentro de mim dizendo que eu não sou suficiente. Mas hoje eu peço, cala as vozes que não vêm de ti, acalma os ruídos que me afastam da tua paz, diminui o volume da ansiedade, silencia a acusação, silencia o medo, silencia a confusão e deixa, Senhor, que eu escute apenas a tua voz, a voz que cura, a voz que conduz, a voz que ilumina, a voz que chama com amor, a voz que me conhece por dentro. Senhor, talvez eu esteja como uma ovelha cansada. Andei por caminhos que me feriram. Busquei respostas em lugares que não tinham paz. Confiei em forças que se acabaram. Tentei resolver tudo sozinho. Tentei controlar situações que estavam além de mim. Tentei sustentar pessoas, casas, problemas, medos e responsabilidades. E em algum momento, sem perceber, fui me afastando da tua voz. Não necessariamente porque deixei de acreditar, mas porque me cansei. Porque a vida fez muito barulho. Porque as preocupações apertaram. Porque as feridas falaram alto. Porque eu achei que precisava dar conta de tudo. Mas hoje, bom pastor, eu reconheço. Eu preciso ser conduzido. Eu preciso ser encontrado. Eu preciso voltar a ouvir tua voz. Eu preciso deixar que o Senhor me guie para águas tranquilas. Eu preciso descansar em pastagens seguras. Eu preciso lembrar que não sou o rebanho abandonado. Eu pertenço a ti. Senhor Jesus, olha para mim com misericórdia. Olha para as áreas da minha vida onde me sinto perdido. Perdido nas decisões, perdido nos sentimentos, perdido dentro da família, perdido diante do futuro, perdido no trabalho, perdido nas preocupações financeiras, perdido na vida espiritual, perdido entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu temo, perdido entre a fé que eu quero ter e a ansiedade que ainda me domina. Olha para mim, Senhor, e chama-me pelo nome. Não me deixes acostumar com a distância. Não me deixes achar normal viver longe da tua paz. Não me deixes confundir agitação com vida. Não me deixes confundir sobrevivência com missão. Não me deixes confundir barulho com direção. Tua voz é diferente, Jesus. Tua voz não me empurra para o desespero.
Tua voz não me lança na confusão. Tua voz não me faz sentir descartado. Tua voz não me prende ao passado. Tua voz me chama para a vida. Tua voz me chama para a confiança. Tua voz me chama para o recomeço. Tua voz me chama para perto. Por isso eu te peço. Fala comigo neste domingo. Fala dentro de mim. Fala com doçura. Fala com clareza. Fala como pastor. Fala como quem conhece minhas feridas. Fala como quem sabe o caminho de volta. Senhor, eu te entrego as vozes que me machucaram, as palavras que ouvi e guardei, as críticas que se transformaram em ferida, os julgamentos que me fizeram duvidar de mim mesmo, as promessas quebradas, os silêncios que doeram, as ausências que me marcaram, as vezes em que me senti esquecido, as vezes em que me senti trocado, as vezes em que precisei de cuidado e não recebi, as vezes em que procurei abrigo e encontrei frieza. Entrego tudo, Senhor, porque nenhuma voz humana pode ser maior que a tua voz. Nenhuma palavra de rejeição pode ser maior que o chamado do bom pastor. Nenhuma ferida pode apagar o nome que o Senhor pronuncia sobre mim. Jesus, pronuncia meu nome sobre as minhas feridas. Pronuncia meu nome sobre meus medos. Pronuncia meu nome sobre minha casa. Pronuncia meu nome sobre minha história. Pronuncia meu nome sobre minhas escolhas. Pronuncia meu nome sobre meu futuro. E quando eu ouvir minha alma sendo chamada por ti, que eu tenha coragem de responder: aqui estou, Senhor. Eu quero te seguir, mesmo que eu ainda tenha medo, mesmo que eu ainda esteja cansado, mesmo que eu ainda não saiba todos os passos, eu quero te seguir. Bom pastor, visita minha casa neste domingo, visita minha família, visita cada pessoa que mora comigo, visita quem está longe, visita aqueles que eu amo e não consigo proteger com minhas próprias mãos. Visita aqueles que estão afastados da fé. Visita aqueles que não conseguem ouvir tua voz, porque a dor fez muito barulho. Visita os filhos que se perderam. Visita os pais cansados. Visita os casais feridos. Visita os idosos esquecidos. Visita os jovens confusos. Visita as crianças. Visita os doentes. Visita quem está triste. Visita quem sorri por fora, mas está quebrado por dentro. Senhor, chama cada um pelo nome. Que ninguém da minha família se perca longe do teu amor. Que ninguém se acostume com o vazio. Que ninguém caminhe sozinho por caminhos escuros. Que ninguém pense que está abandonado. Que ninguém pense que o Senhor desistiu. Bom pastor, vai atrás de quem se afastou. Vai atrás de quem parou de rezar. Vai atrás de quem deixou de confiar. Vai atrás de quem se feriu na caminhada. Vai atrás de quem se perdeu por vergonha. Vai atrás de quem se escondeu por culpa. Vai atrás de quem se tornou duro por ter sofrido demais. Vai atrás de quem está dentro da igreja, mas com o coração distante. Vai atrás de quem está fora, mas sente saudade da tua voz. Jesus, encontra, carrega, cura, traz de volta. Senhor, eu oro hoje por todos que se sentem sem direção. Há pessoas que chegaram a este domingo sem saber para onde ir, sem saber o que decidir, sem saber em quem confiar, sem saber como continuar. Há pessoas que estão fisicamente presentes, mas espiritualmente perdidas. Há pessoas que perderam a alegria de rezar, perderam a vontade de lutar, perderam a confiança no amanhã, perderam a paz dentro da própria casa. Bom pastor, chama essas almas, chama com ternura, chama sem ferir, chama sem assustar, chama com aquela voz que só o coração reconhece. Chama dizendo: filho, volta. Filha, volta. Eu sei onde você está. Eu ainda te amo. Eu ainda tenho caminho para você. Eu ainda posso curar o que dói. Eu ainda posso conduzir sua vida. Jesus,
Há momentos em que eu não sei se estou ouvindo tua voz ou apenas meus medos. Por isso eu peço discernimento. Ensina-me a reconhecer tua voz. A tua voz traz paz, mesmo quando corrige. A tua voz traz luz, mesmo quando pede mudança. A tua voz traz firmeza, mas não humilha. A tua voz revela a verdade, mas não destrói. A tua voz convida, não manipula. A tua voz conduz, não confunde. Ensina-me a perceber a diferença, porque nem toda voz que parece forte vem de Deus. Nem todo caminho fácil vem de Deus. Nem toda porta aberta vem de Deus. Nem todo desejo vem de Deus. Nem todo medo significa que devo parar. Nem toda dificuldade significa que o Senhor não está ali. Por isso eu preciso de ti. Preciso da tua luz. Preciso da tua palavra. Preciso de silêncio interior. Preciso de oração. Preciso de humildade. Preciso aprender a ouvir. Senhor, neste domingo, eu escolho fazer silêncio dentro de mim. Mesmo que por alguns minutos, mesmo que eu esteja cercado de barulho, mesmo que minha casa tenha movimentos, mesmo que minha mente tente fugir, eu escolho parar diante de ti, porque a ovelha reconhece a voz do pastor quando se aproxima. E eu quero me aproximar. Eu quero voltar para perto. Eu quero deixar que tua presença me reorganize por dentro. Eu quero deixar que tua voz me conduza. Senhor Jesus, se eu estiver indo por um caminho errado, chama-me. Se eu estiver insistindo em algo que me afasta da tua paz, chama-me. Se eu estiver preso a uma relação, hábito, pensamento ou medo que me desvia do teu amor, chama-me. Se eu estiver caminhando sem rezar, chama-me. Se eu estiver tentando viver sem ti, chama-me. Se eu estiver ocupado demais para ouvir, chama-me. Se eu estiver endurecido, chama-me. Se eu estiver ferido, chama-me com mais ternura ainda. E quando me chamares, Senhor, dá-me a graça de não fugir. Porque muitas vezes eu peço direção, mas tenho medo da resposta. Peço luz, mas tenho medo de ver. Peço caminho, mas quero continuar controlando. Peço tua vontade, mas tento defender a minha. Hoje, eu quero ser sincero. Eu quero dizer, Senhor, eu tenho medo, mas eu quero confiar. Tenho dúvidas, mas quero seguir. Tenho feridas, mas quero ser curado. Tenho resistências, mas quero voltar. Sou fraco, mas tua voz me fortalece. Sou pequeno, mas teu amor me carrega. Sou ovelha, e tu és meu pastor. Senhor, conduz-me. Conduz meus pensamentos. Conduz minhas decisões. Conduz minha família. Conduz meu trabalho. Conduz minha vida espiritual. Conduz meus relacionamentos. Conduz minhas palavras. Conduz meus passos nesta nova semana que começa a se aproximar. Que eu não entre na semana guiado pelo medo. Que eu não entre na semana guiado pela ansiedade. Que eu não entre na semana guiado pela pressa. Que eu não entre na semana guiado pela opinião dos outros. Que eu entre guiado por ti. Bom pastor, vai à frente. Abre a porta certa. Fecha o caminho que me faria mal. Protege-me das armadilhas. Livra-me das vozes falsas. Livra-me das promessas vazias. Livra-me das decisões tomadas no desespero. Livra-me de tudo aquilo que parece luz, mas me afasta de Deus. Livra-me de caminhos que brilham por fora, mas escurecem a alma por dentro. Eu quero a tua porta. Eu quero o teu caminho. Eu quero a tua voz. Eu quero a vida que vem de ti. Senhor, há momentos em que me sinto indigno de ser chamado. Penso nos meus erros, nas minhas quedas, nas vezes em que prometi mudar e não mudei, nas vezes em que me afastei, nas vezes em que ouvi tua voz e escolhi outro caminho. Mas hoje eu lembro, o pastor não procura a ovelha porque ela merece. Ele procura porque ela pertence a ele, e eu pertenço a ti.
Mesmo ferido, pertenço a ti. Mesmo fraco, pertenço a ti. Mesmo confuso, pertenço a ti. Mesmo com história, pertenço a ti. Mesmo com cicatrizes, pertenço a ti. E aquilo que pertence ao Senhor não está esquecido, não está abandonado, não está perdido para sempre. Por isso eu me deixo encontrar. Encontra-me, Jesus. Encontra-me na minha oração pobre. Encontra-me na minha fé pequena. Encontra-me no meu desejo de recomeçar. Encontra-me no meu silêncio. Encontra-me na minha dor. Encontra-me onde eu me escondi. E leva-me de volta para o teu coração. Bom pastor, cura a minha imagem de Deus. Talvez eu tenha aprendido a ter medo de ti. Talvez eu tenha imaginado um Deus sempre pronto a castigar. Talvez eu tenha carregado culpa sem misericórdia. Talvez eu tenha confundido tua voz com vozes humanas duras. Mas hoje eu quero conhecer tua verdadeira voz, a voz do pastor que dá a vida, a voz do pastor que protege, a voz do pastor que guia, a voz do pastor que conhece, a voz do pastor que chama pelo nome. Mostra-me teu coração. Mostra-me que a tua firmeza vem do amor. Mostra-me que tua correção quer me salvar. Mostra-me que tua vontade não é prisão, é caminho de vida. Mostra-me que seguir-te não é perder a liberdade, é encontrar a liberdade verdadeira. Senhor, neste domingo eu quero rezar também por todas as vocações, por aqueles que ainda não descobriram o chamado de Deus, por jovens que sentem uma inquietação no coração, por homens chamados ao sacerdócio, por mulheres chamadas à vida consagrada, por casais chamados a viver um matrimônio santo, por pais e mães chamados a educar na fé, por trabalhadores chamados a servir com honestidade, por pessoas simples chamadas a amar no escondimento. Que todos escutem a tua voz, que ninguém tenha medo de responder, que as famílias não apaguem o chamado de Deus, que os jovens não se deixem enganar por vozes que prometem muito e entregam vazio. Que tua igreja tenha pastores segundo o teu coração, pastores que cuidem, pastores que conduzam, pastores que não abandonem, pastores que tenham cheiro de ovelha e coração parecido com o teu. Senhor, abençoa os sacerdotes, aqueles que estão fortes, aqueles que estão cansados, aqueles que estão sozinhos, aqueles que carregam comunidades inteiras no coração, aqueles que precisam de renovação, aqueles que precisam sentir de novo a alegria do chamado. Que eles escutem hoje tua voz dizendo: eu te chamei, eu estou contigo, cuida das minhas ovelhas. E abençoa também cada pessoa que de alguma forma cuida de alguém. Porque há muitos pastores escondidos, uma mãe que cuida, um pai que protege, uma avó que reza, um professor que orienta, um amigo que escuta, um filho que acompanha os pais idosos, um trabalhador que serve com amor. Senhor, fortalece todos os que cuidam. Porque quem cuida também se cansa. Quem protege também precisa ser protegido. Quem escuta também precisa ser ouvido. Quem sustenta também precisa ser sustentado. Bom pastor, cuida de quem cuida. Carrega quem carrega tantos pesos. Abraça quem abraça todo mundo e depois chora sozinho. Visita quem parece forte, mas está no limite. Senhor, eu te entrego agora a minha maior preocupação, aquela que me acompanha, aquela que eu tento disfarçar, aquela que volta quando estou sozinho, aquela que eu não sei resolver. Eu coloco diante do bom pastor. Cuida, Senhor. Vai à frente. Abre caminhos. Dá sabedoria. Dá paciência. Dá força. Dá paz. E se eu estiver tentando carregar algo que pertence a ti, ensina-me a entregar. Porque o pastor não caminha atrás de mim apenas olhando o meu esforço. Ele caminha comigo. Ele vai à frente. Ele me conduz.
Ele me defende. Ele me conhece. Ele me chama. Senhor, eu quero ouvir tua voz dizendo: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu conheço o caminho. Não temas, eu não perdi você de vista. Não temas, eu sei o teu nome. Não temas, eu te conduzo. Neste momento, coloque a mão sobre o coração, se puder, e repita devagar, em silêncio ou em voz baixa: Jesus, bom pastor, eu ouço tua voz. Jesus, bom pastor, chama-me pelo nome. Jesus, bom pastor, conduz minha vida. Jesus, bom pastor, protege minha família. Jesus, bom pastor, cura minhas feridas. Jesus, bom pastor, guia meus passos. Jesus, bom pastor, traz-me de volta para a tua paz. Respire. Deixe essa verdade entrar. Você não é uma alma esquecida. Você não é uma vida perdida. Você não é apenas mais uma pessoa no meio da multidão. Deus sabe o seu nome. Deus conhece sua história. Deus sabe o caminho até você. Mesmo se você se escondeu, mesmo se você se afastou, mesmo se você se cansou, mesmo se você não sabe mais rezar como antes, o bom pastor ainda chama, e a sua voz pode alcançar lugares onde nenhuma palavra humana chega. Agora, meu irmão, minha irmã, não saia desta oração. Permaneça, porque ainda vamos aprofundar a entrega da família, pedir proteção para a semana e permitir que Jesus cure as vozes interiores que roubaram a nossa paz. Mas antes, se esta oração está tocando você, escreva nos comentários: bom pastor, chama-me pelo nome. Deixe também o nome de alguém da sua família por quem você quer rezar. Talvez essa pessoa esteja distante. Talvez esteja perdida. Talvez esteja sofrendo. Talvez esteja precisando ouvir a voz de Deus. Coloque esse nome nos comentários como um gesto de fé. E mais uma vez, com todo o coração, eu te peço: inscreva-se agora neste canal. Ative o sininho. Caminhe conosco em oração todos os dias. Não deixe sua fé se alimentar apenas de vez em quando. Há dias em que uma oração pode impedir uma queda. Há noites em que uma oração pode acalmar uma casa. Há manhãs em que uma oração pode abrir um caminho. E talvez a próxima oração seja exatamente o sinal que Deus quer colocar no seu coração. Deixe o seu like. Esse gesto ajuda esta oração a alcançar mais vidas. E compartilhe com alguém que precisa ouvir. Você ainda é chamado pelo nome. O bom pastor ainda procura você. A voz de Jesus ainda atravessa o barulho. E neste domingo, Ele está passando perto do seu coração. Permaneça comigo. A oração continua. O pastor ainda está falando. E a sua alma ainda está aprendendo a reconhecer a voz que chama pelo nome. E a sua alma ainda está aprendendo a reconhecer a voz que chama pelo nome. Por que, meu irmão? Minha irmã? A voz de Jesus nem sempre chega como imaginamos. Às vezes, ela chega no meio de uma oração. Às vezes chega no silêncio de um domingo. Às vezes chega por uma palavra simples. Às vezes chega como uma paz que aparece sem explicação. Às vezes chega como uma inquietação santa. Às vezes chega como vontade de voltar para Deus. Às vezes chega como saudade da fé que você tinha antes. Às vezes chega como cansaço do pecado. Às vezes chega como desejo de recomeçar. E hoje, talvez, enquanto você escuta esta oração, a voz do bom pastor esteja tocando exatamente aquele lugar dentro de você que estava adormecido, aquele lugar que ainda acredita, aquele lugar que ainda espera, aquele lugar que ainda quer ser curado, aquele lugar que não desistiu completamente, mesmo depois de tantas lutas. Senhor Jesus, bom pastor da minha vida, continua falando comigo. Não deixes que esta oração fique apenas nos meus ouvidos, que ela desça ao meu coração, que ela entre onde eu escondi meus medos, que ela toque onde minha fé ficou fraca,
que ela ilumine onde eu estou confuso, que ela cure onde eu fui ferido, que ela desperte onde eu me acostumei a viver longe da tua voz. Senhor, eu reconheço que muitas vezes caminhei por caminhos que pareciam bons, mas não me davam paz. Segui ideias, segui pressas, segui vontades, segui opiniões, segui feridas, segui medos, segui impulsos, mas nem sempre segui a tua voz. E hoje, neste domingo, eu quero parar, quero respirar, quero olhar para dentro, quero perguntar com sinceridade: Senhor, para onde estou indo? Quem está guiando meus passos? Que voz tenho escutado? Que medo tem decidido por mim? Que ferida tem conduzido minhas reações? Que preocupação tomou o lugar da fé? Que cansaço tem roubado minha esperança? Bom pastor, eu preciso voltar para o centro. E o centro é o teu coração. Eu preciso voltar para o lugar onde tua voz é mais importante que todas as outras. Eu preciso voltar a te consultar antes de decidir. Eu preciso voltar a rezar antes de reagir. Eu preciso voltar a confiar antes de me desesperar. Eu preciso voltar a permanecer antes de fugir. Eu preciso voltar a descansar antes de tentar controlar tudo. Senhor, chama-me de volta. Chama-me de volta à oração. Chama-me de volta à confiança. Chama-me de volta à missa. Chama-me de volta aos sacramentos. Chama-me de volta à tua palavra. Chama-me de volta ao perdão. Chama-me de volta à paz. Chama-me de volta ao caminho que a minha alma reconhece como casa. Porque há caminhos, Senhor, que parecem largos, mas deixam a alma vazia. Há escolhas que parecem libertar, mas aprisionam. Há vozes que prometem felicidade, mas entregam confusão. Há ambientes que parecem divertidos, mas deixam um peso depois. Há pensamentos que parecem proteger, mas nos afastam do amor. Há ressentimentos que parecem justos, mas envenenam o coração. Por isso, bom pastor, me guia, não apenas quando eu peço, mas também quando eu não percebo o que preciso. Guia meus passos para longe do que me destrói. Guia meus olhos para longe do que contamina minha alma. Guia minhas palavras para longe do que fere. Guia meus pensamentos para longe da ansiedade. Guia minhas decisões para longe do desespero. Guia minha casa para longe da divisão. Guia minha família para perto do teu coração. Senhor, há pessoas que estão ouvindo esta oração e se sentem como se tivessem se perdido dentro da própria vida. Elas não sabem exatamente quando aconteceu, mas percebem que perderam a alegria, perderam a paciência, perderam a vontade de rezar, perderam a esperança em algumas áreas, perderam o brilho, perderam a paz dentro de casa, perderam a confiança no amanhã e muitas vezes continuam vivendo, trabalhando, cuidando de todos, respondendo mensagens, sorrindo quando precisam sorrir, mas por dentro carregam a pergunta: onde eu me perdi? Bom pastor, encontra essas pessoas. Encontra quem se perdeu dentro de uma rotina pesada. Encontra quem se perdeu tentando agradar todo mundo. Encontra quem se perdeu por excesso de responsabilidade. Encontra quem se perdeu depois de uma decepção. Encontra quem se perdeu depois de uma perda. Encontra quem se perdeu por vergonha. Encontra quem se perdeu por culpa. Encontra quem se perdeu porque foi ferido por pessoas que deveriam ter cuidado. Encontra quem se perdeu até dentro da fé. Senhor, aproxima-te com ternura. Não permitas que essas almas pensem que não há volta. Não permitas que pensem que se afastaram demais. Não permitas que a culpa fale mais alto que a misericórdia. Não permitas que o desânimo convença alguém de que Deus parou de chamar, porque tu és o bom pastor.
Tu não desistes da ovelha ferida. Tu não abandonas a ovelha cansada. Tu não desprezas a ovelha que caiu. Tu não rejeitas a ovelha que se atrasou. Tu procuras. Tu chamas. Tu curas. Tu carregas. Tu trazes de volta. Jesus, carrega-me quando eu não tiver forças. Carrega-me quando eu estiver cansado demais para explicar. Carrega-me quando eu não conseguir rezar bonito. Carrega-me quando minha fé for apenas um suspiro. Carrega-me quando eu tiver vergonha de voltar. Carrega-me quando eu me sentir fraco. Carrega-me quando eu estiver com medo do futuro. Carrega-me quando a vida pesar sobre meus ombros. Carrega-me quando eu não souber qual é o próximo passo. Porque há dias, Senhor, em que eu não preciso de uma grande explicação. Eu preciso apenas ser carregado. Há dias em que não preciso entender tudo. Preciso apenas descansar no teu cuidado. Há dias em que não preciso provar força para ninguém. Preciso apenas dizer: Jesus, eu não consigo sozinho. E essa oração, simples e verdadeira, chega ao teu coração. Senhor, neste domingo, eu te entrego a minha família como rebanho confiado ao teu amor. Talvez nem todos estejam próximos de ti. Talvez nem todos rezem. Talvez nem todos entendam esta oração. Talvez haja pessoas distantes, pessoas fechadas, pessoas feridas, pessoas que não falam de Deus, pessoas que não querem ouvir. Mas eu as entrego a ti, porque a tua voz chega onde minha voz não chega. O teu amor alcança onde meu conselho não alcança. A tua misericórdia atravessa portas que eu não consigo abrir. Bom pastor, chama pelo nome cada pessoa da minha família. Chama aquele filho, chama aquela filha, chama aquele esposo, chama aquela esposa, chama aquela mãe, chama aquele pai, chama aquele irmão, chama aquela irmã, chama aquele neto, chama aquela neta, chama aquele familiar que está longe, chama aquele que está perdido, chama aquele que está sofrendo, chama aquele que se endureceu, chama aquele que se afastou da igreja, chama aquele que se sente indigno, chama aquele que está preso em vícios, chama aquele que está mergulhado em tristeza. Chama aquele que precisa voltar para a luz. Senhor, não permitas que minha família se disperse. Não permitas que a divisão vença. Não permitas que o orgulho destrua laços. Não permitas que a falta de perdão vire muro. Não permitas que palavras duras se tornem marcas permanentes. Não permitas que o inimigo plante confusão dentro da nossa casa. Sê o pastor da nossa família. Vai à frente, protege-nos, guarda-nos, corrige-nos, reúne-nos, cura-nos, ensina-nos a ouvir tua voz juntos. Senhor, se houver alguém na minha família caminhando por lugares perigosos, chama. Se houver alguém se afastando de si mesmo, chama. Se houver alguém escondendo o sofrimento, chama. Se houver alguém precisando de ajuda, chama. Se houver alguém pensando que não tem mais valor, chama. Se houver alguém carregando culpa, chama. Se houver alguém tomando decisões erradas por dor ou impulso, chama. Que tua voz seja mais forte que qualquer sedução do mal. Que tua luz seja mais forte que qualquer sombra. Que teu amor seja mais forte que qualquer distância. Jesus, eu entrego também as crianças e os jovens neste mundo cheio de vozes. Vozes na internet, vozes nas amizades, vozes nas comparações, vozes que prometem aceitação, vozes que confundem identidade, vozes que chamam para longe da verdade, vozes que empurram para a pressa, para a exposição, para o vazio. Bom pastor, protege os jovens, protege a mente deles, protege o coração deles, protege a fé deles, protege suas escolhas, protege suas amizades, protege seus caminhos. Que eles não escutem mais o mundo do que escutam Deus.
que eles não sejam guiados por feridas, que eles não se sintam sozinhos, que eles não se percam atrás de promessas falsas, que encontrem pessoas boas, que encontrem direção, que encontrem coragem para ser de Deus. Senhor, chama os jovens pelo nome, e que eles tenham coragem de responder. Chama também os adultos cansados, os que trabalham demais, os que carregam família, os que vivem preocupados com dinheiro, os que cuidam de todos, mas esquecem da própria alma, os que não têm tempo para parar, os que se acostumaram a viver no modo sobrevivência, os que dizem, estou bem, mas não estão, os que precisam de descanso verdadeiro. Bom pastor, chama esses corações, diz a eles, vinde a mim, eu vos darei descanso. Não o descanso que o mundo promete, mas o descanso de quem sabe que está sendo cuidado. O descanso de quem pode entregar o peso. O descanso de quem volta a confiar. Senhor, chama também os idosos, os que já caminharam tanto, os que guardam histórias, os que sentem saudade, os que às vezes se sentem esquecidos, os que convivem com dores no corpo, os que têm medo de dar trabalho, os que rezam em silêncio pela família inteira. Bom pastor, aproxima-te deles, que eles sintam que ainda pertencem ao teu rebanho, que não são inúteis, que não são invisíveis, que sua oração tem valor, que sua presença é bênção, que sua vida continua guardada no teu coração. Senhor, neste domingo do Bom Pastor, eu oro também por quem perdeu a confiança nas pessoas. Talvez porque foi traído, talvez porque foi abandonado, talvez porque confiou e se decepcionou, talvez porque abriu o coração e foi ferido, talvez porque esperou cuidado e recebeu indiferença. E agora essa pessoa tem dificuldade até de confiar em ti, porque as feridas humanas distorceram a imagem do teu amor. Jesus, cura essa desconfiança. Mostra que tua voz não é como as vozes que feriram. Mostra que tuas mãos não são como as mãos que abandonaram. Mostra que teu coração não é como corações que prometeram e não ficaram. Mostra que teu amor é fiel. Mostra que tua presença permanece. Mostra que o bom pastor não usa a ovelha. Ele dá a vida por ela. Senhor, eu entrego minhas defesas, a dureza que criei para não sofrer, as paredes que levantei, o silêncio que uso para me proteger, a frieza que às vezes parece segurança, o medo de depender, o medo de confiar, o medo de amar de novo. Eu entrego tudo, porque eu não quero me proteger tanto a ponto de não conseguir mais ouvir tua voz. Não quero me fechar tanto a ponto de impedir tua cura. Não quero transformar feridas em identidade. Não quero viver como se a dor fosse meu pastor. Tu és meu pastor. Não o medo, não a culpa, não a rejeição, não a ansiedade, não o passado. Tu és meu pastor, e nada me faltará quando eu estiver contigo. Senhor, leva-me às águas tranquilas. Acalma minha mente, acalma meu peito, acalma minhas preocupações, acalma minha pressa, acalma minha casa, acalma minhas perguntas, acalma minhas reações, acalma minhas noites, restaura minha alma, restaura minha esperança, restaura minha fé, restaura minha vontade de viver com sentido, restaura minha alegria de rezar, restaura em mim a confiança de filho, restaura em mim a simplicidade de quem sabe ser conduzido, porque eu não preciso conhecer todo o caminho, eu preciso conhecer a voz do pastor. E se eu reconhecer tua voz, Senhor, poderei caminhar, mesmo em vale escuro, mesmo em tempos difíceis, mesmo em meio a incertezas, mesmo quando eu não entender tudo, porque tua vara e teu cajado me dão segurança, tua presença me sustenta, tua mão me guia, tua voz me chama. Senhor Jesus, prepara também a minha semana,
Este domingo é uma porta entre o que passou e o que vai começar. E eu não quero entrar na nova semana perdido. Quero entrar guiado. Quero entrar abençoado. Quero entrar ouvindo tua voz. Quero entrar com o coração mais limpo. Quero entrar com menos medo. Quero entrar com mais fé. Quero entrar sabendo que o pastor vai à frente. Por isso, consagro a ti minha segunda-feira. Consagro meu trabalho. Consagro meus estudos. Consagro meus compromissos. Consagro minhas conversas. Consagro minhas decisões. Consagro meus caminhos. Consagro minhas entradas e saídas. Consagro cada encontro, cada ligação, cada mensagem, cada preocupação, cada conta, cada tarefa, cada responsabilidade. Bom pastor, vai à frente. Abre o caminho. Protege-me do mal. Protege-me de confusões. Protege-me de armadilhas. Protege-me de más decisões. Protege-me de palavras que ferem. Protege-me de pensamentos que me enfraquecem. Protege-me de tudo que tenta me afastar da tua paz. E quando eu começar a me perder durante a semana, chama-me de novo. Quando eu me distrair, chama-me de novo. Quando eu me irritar, chama-me de novo. Quando eu for tomado pela pressa, chama-me de novo. Quando a ansiedade falar alto, chama-me de novo. Quando eu esquecer de rezar, chama-me de novo. Quando eu me sentir sozinho, chama-me de novo. Que tua voz seja meu ponto de retorno. Que toda vez que eu ouvir por dentro volta, eu tenha humildade para voltar. Senhor, nesta oração, eu também quero entregar minhas escolhas. Há escolhas que preciso fazer, algumas pequenas, outras grandes, algumas urgentes, outras silenciosas. Mas eu não quero escolher apenas pela emoção. Não quero escolher apenas pelo medo. Não quero escolher apenas pela pressão. Não quero escolher apenas pelo que os outros esperam. Quero escolher ouvindo tua voz. Dá-me discernimento. Dá-me paz para reconhecer o que vem de ti. Dá-me inquietação quando eu estiver indo para longe. Dá-me coragem para dizer sim ao que é teu. Dá-me força para dizer não ao que me afasta. Dá-me humildade para pedir conselho. Dá-me paciência para esperar o tempo certo. Dá-me liberdade interior. Porque uma ovelha conduzida pelo bom pastor não precisa correr desesperada. Ela caminha. Ela escuta. Ela confia. Ela sabe que há alguém à frente. Senhor, ajuda-me a não confundir demora com abandono. Ajuda-me a não confundir silêncio com ausência. Ajuda-me a não confundir dificuldade com rejeição. Ajuda-me a não confundir correção com castigo. Ajuda-me a não confundir caminho estreito com falta de amor. Se o Senhor está me conduzindo, então até os caminhos difíceis podem produzir vida. Se o Senhor está me conduzindo, até as pausas têm sentido. Se o Senhor está me conduzindo, até as portas fechadas podem ser proteção. Se o Senhor está me conduzindo, até o deserto pode virar escola. Bom pastor, ensina-me a confiar no teu modo, mesmo quando não é o meu. Ensina-me a confiar no teu tempo, mesmo quando parece lento. Ensina-me a confiar no teu caminho, mesmo quando não entendo. Senhor, quero entregar também as minhas feridas espirituais, as vezes em que me senti distante de ti, as vezes em que rezei e não senti nada, as vezes em que achei que o céu estava fechado, as vezes em que pedi e não recebi do jeito que esperava, as vezes em que me decepcionei, as vezes em que senti vergonha de confessar minhas quedas, as vezes em que abandonei a oração por me sentir indigno. Cura minha vida espiritual, cura minha relação contigo, cura minha maneira de rezar, cura minha maneira de ouvir tua voz. Que eu não busque apenas emoções, que eu não dependa apenas de sentir, que eu aprenda a permanecer. A fé não é apenas sentir, a fé é confiar.
A fé é reconhecer tua voz, mesmo em dias secos. A fé é continuar caminhando, mesmo quando o coração está cansado. A fé é dizer: Senhor, eu não sinto muito, mas eu creio. Eu não entendo tudo, mas eu confio. Eu não tenho forças, mas eu me deixo carregar. Jesus, bom pastor, carrega-me no colo da tua misericórdia. E enquanto me carregas, cura o que eu machuquei tentando caminhar sozinho. Cura meus pés cansados. Cura minhas escolhas apressadas. Cura minha alma ferida. Cura meu coração assustado. Cura minha fé enfraquecida. Cura minha esperança quebrada. E quando eu estiver pronto, coloca-me novamente no caminho. Não para caminhar sozinho, mas contigo, sempre contigo, meu irmão, minha irmã. Neste momento, imagine Jesus se aproximando. Ele não vem com pressa. Ele não vem com condenação. Ele vem como pastor. Seu olhar não te acusa. Seu olhar te encontra. Ele sabe exatamente por onde você andou. Ele sabe as pedras que feriram seus pés. Ele sabe o peso que você carregou. Ele sabe quantas vezes você tentou continuar sem dizer nada a ninguém. E agora ele te chama pelo nome. Receba esse chamado. Receba essa graça. Receba essa paz. Diga por dentro: Senhor, eu sou teu. Eu pertenço ao teu rebanho. Eu reconheço tua voz. Eu quero voltar para a tua paz. E se esta oração está tocando você, escreva nos comentários: Jesus, eu reconheço a tua voz. Escreva como uma resposta espiritual, como quem diz: eu quero seguir, eu quero voltar, eu quero ser conduzido. E deixe também o nome de alguém que precisa ouvir a voz de Deus. Talvez seu comentário seja uma intercessão simples, mas poderosa. Porque quando colocamos um nome diante de Deus, com fé, estamos dizendo: bom pastor, vai atrás dessa pessoa também. E eu quero te pedir novamente com todo carinho: inscreva-se no canal, ative o sininho. Nós publicamos orações todos os dias para que você não caminhe sozinho. Muitas vezes, Deus usa uma oração para nos impedir de cair. Usa uma oração para acalmar uma noite. Usa uma oração para abrir o coração em uma manhã difícil. Usa uma oração para nos lembrar que Ele ainda está perto. A sua inscrição fortalece esta missão de fé. O sininho te ajuda a não perder a oração diária. O seu like ajuda esta mensagem a chegar a outras pessoas que precisam escutar a voz do bom pastor. Deixe o like agora, como um pequeno ato de evangelização, como um gesto de amor por alguém que talvez esteja perdido e precise encontrar esta oração. Compartilhe com alguém da sua família, com alguém que está distante de Deus, com alguém que está cansado, com alguém que precisa de direção. Talvez Deus use este vídeo para chamar essa pessoa pelo nome. Senhor, continuamos diante de Ti. A oração ainda não terminou. A Tua voz ainda está falando. A Tua graça ainda está tocando. A Tua mão ainda está conduzindo. E eu quero permanecer mais um pouco, porque eu sei que quando permaneço contigo, a minha alma aprende o caminho de casa, o caminho da paz, o caminho da fé, o caminho onde o bom pastor me conduz com amor, o caminho onde o bom pastor me conduz com amor. E agora, antes de terminar esta oração, antes que este momento se encerre, antes que você volte para as tarefas deste domingo, fique mais um pouco, respire com calma, escute por dentro, porque talvez Deus esteja falando com você de um jeito que não faz barulho. Talvez a voz do bom pastor esteja tocando exatamente aquela parte da sua alma que estava cansada de caminhar sozinha. Talvez você tenha chegado a esta oração sem saber o que precisava, mas agora entende. Você precisava ser chamado de novo. Precisava ouvir que ainda pertence a Deus.
Precisava lembrar que Jesus sabe o seu nome, sabe a sua história, sabe onde você se perdeu, sabe o que te feriu, sabe o que te fez parar, sabe o que te deu medo, sabe o que você carrega escondido. E mesmo sabendo tudo, Ele continua chamando, não para condenar, mas para trazer de volta, não para humilhar, mas para curar, não para acusar, mas para conduzir. Senhor Jesus, bom pastor da minha vida, nesta parte final da oração, eu quero entregar meu coração de um modo mais profundo. Eu quero colocar diante de Ti tudo aquilo que ainda pesa, tudo aquilo que ainda me prende, tudo aquilo que ainda me impede de ouvir Tua voz com clareza. Senhor, eu entrego minhas confusões, entrego meus medos, entrego minhas indecisões, entrego minhas fugas, entrego minhas culpas, entrego minhas resistências, entrego minhas feridas antigas, entrego as vozes que ainda tentam me afastar de Ti. Entrego as palavras que me fizeram acreditar que eu não tinha valor. Entrego os erros que ainda me envergonham. Entrego as quedas que ainda me fazem sentir indigno. Entrego a distância que às vezes cresce entre mim e a oração. Entrego tudo, Senhor, porque eu não quero terminar este domingo do mesmo jeito. Eu não quero continuar ouvindo mais o medo do que a Tua voz. Eu não quero continuar sendo guiado por ansiedade. Eu não quero continuar caminhando sem direção. Eu quero ser conduzido. Eu quero ser cuidado. Eu quero ser encontrado. Eu quero ser chamado pelo nome. Bom pastor, chama-me de novo. Chama-me quando eu me distrair. Chama-me quando eu me afastar. Chama-me quando eu cair. Chama-me quando eu tiver vergonha de voltar. Chama-me quando eu estiver cansado. Chama-me quando eu não conseguir rezar como antes. Chama-me quando a vida fizer barulho demais. Chama-me quando eu me sentir sozinho. Chama-me quando minha alma esquecer o caminho da paz. E dá-me a graça de responder. Dá-me a graça de reconhecer Tua voz. Dá-me a graça de dizer: Senhor, aqui estou. Eu pertenço a Ti. Eu quero voltar para perto. Senhor, eu consagro a Ti esta nova semana que se aproxima. Consagro minha segunda-feira. Consagro meu trabalho. Consagro meus estudos. Consagro minha casa. Consagro minha família. Consagro minha saúde. Consagro minhas decisões. Consagro minhas conversas. Consagro minhas entradas e saídas. Consagro tudo o que eu vou enfrentar. Vai à frente, bom pastor. Abre os caminhos que vêm de Deus. Fecha as portas que podem me afastar da Tua paz. Protege-me das escolhas erradas. Protege-me das vozes falsas. Protege-me dos pensamentos que me derrubam. Protege-me das preocupações que tentam ocupar o lugar da fé. Protege minha família. Protege meus filhos. Protege meus pais. Protege meu lar. Protege quem eu amo. Protege também aqueles que estão longe dos meus olhos, mas perto do meu coração. Senhor, chama pelo nome cada pessoa da minha família. Chama quem está afastado. Chama quem está triste. Chama quem está perdido. Chama quem está endurecido. Chama quem está em silêncio. Chama quem perdeu a fé. Chama quem está sofrendo escondido. Chama quem precisa voltar para Ti. Que ninguém da minha casa se perca longe do Teu amor. Que ninguém da minha família caminhe sozinho. Que ninguém seja vencido pela tristeza. Que ninguém seja dominado pelo medo. Que ninguém se acostume a viver sem Deus. Bom pastor, reúne a nossa família. Cura as divisões. Cura as mágoas, cura as palavras duras, cura os silêncios pesados, cura as distâncias, cura o orgulho, cura tudo aquilo que foi quebrando a paz aos poucos e faz da nossa casa um lugar onde Tua voz seja ouvida. Senhor, dá-me um coração mais dócil, um coração que não resista tanto, um coração que saiba parar.
Um coração que saiba escutar. Um coração que não fuja da tua vontade. Um coração que não precisa entender tudo para confiar. Um coração que aprenda a caminhar contigo, mesmo quando o caminho for estreito, mesmo quando a resposta demorar, mesmo quando eu tiver medo, mesmo quando eu não vir tudo com clareza. Porque se tu és meu pastor, eu não estou abandonado. Se tu és meu pastor, eu não estou perdido para sempre. Se tu és meu pastor, eu posso atravessar vales escuros sem desistir. Se tu és meu pastor, eu posso descansar. Eu posso respirar. Eu posso recomeçar. Jesus, cura dentro de mim toda imagem errada de Deus. Cura o medo de me aproximar. Cura a vergonha de rezar. Cura a dureza que o sofrimento criou. Cura a desconfiança que nasceu das decepções. Cura a frieza que entrou aos poucos. Cura a minha alma cansada. E devolve-me a alegria simples de ouvir tua voz. A alegria de saber que sou amado. A alegria de saber que sou conhecido pelo nome. A alegria de saber que ainda há caminho. A alegria de saber que a minha história não terminou no lugar onde me feriram. Senhor, eu entrego agora a pessoa que mais precisa desta oração. Talvez seja alguém da minha família. Talvez seja um amigo. Talvez seja alguém que se afastou de Deus. Talvez seja alguém que não fala sobre o que sente. Talvez seja eu mesmo. Bom pastor, vai ao encontro dessa pessoa. Chama pelo nome. Toca o coração. Dá um sinal de amor. Abre uma porta. Quebra a dureza. Derrama consolo. Faz essa alma sentir que ainda é procurada pelo céu, que ainda é preciosa, que ainda pode voltar, que ainda pode ser curada. Senhor, eu te peço, não permitas que eu termine esta oração esquecendo o que ouvi, que a tua voz permaneça em mim. Quando o domingo passar, quando a semana começar, quando as preocupações voltarem, quando o mundo fizer barulho, quando eu estiver cansado, quando eu estiver apressado, que eu me lembre, existe uma voz que me chama pelo nome, existe um pastor que me conhece, existe um Deus que não desiste de mim. E quando eu ouvir essa voz, que eu responda com fé: Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu quero te seguir. Jesus, conduz minha vida. Jesus, guarda minha família. Jesus, chama-me pelo nome. Agora coloque a mão sobre o coração, se puder, e repita comigo devagar: Bom pastor, eu pertenço a ti. Bom pastor, guia meus passos. Bom pastor, cura minhas feridas. Bom pastor, protege minha família. Bom pastor, prepara minha semana. Bom pastor, chama-me sempre de volta. Bom pastor, eu reconheço a tua voz. Senhor, obrigado por este domingo. Obrigado porque esta oração chegou até mim. Obrigado porque o Senhor ainda fala. Obrigado porque o Senhor ainda chama. Obrigado porque eu não sou invisível aos teus olhos. Obrigado porque minha casa está sob teu cuidado. Obrigado porque minha família está nas tuas mãos. Obrigado porque mesmo quando eu me perco, o Senhor sabe o caminho até mim. Obrigado porque tua voz é mais forte que o medo, mais forte que a culpa, mais forte que o passado, mais forte que a ansiedade, mais forte que qualquer palavra que tentou me destruir. Que esta semana comece debaixo da tua bênção, que meus passos sejam guiados, que minha casa seja protegida, que meu coração permaneça atento, que minha alma reconheça a tua voz e que eu nunca me esqueça. Eu tenho um pastor, eu tenho um caminho, eu tenho um Deus que me chama pelo nome. Amém, amém e amém. Se você rezou comigo até aqui, escreva nos comentários: Bom pastor, chama-me pelo nome. Escreva também o nome de alguém da sua família que precisa ser alcançado por Deus neste domingo. Talvez essa pessoa esteja distante. Talvez esteja cansada.
Talvez esteja perdida por dentro, mas o bom pastor sabe onde encontrá-la. E eu quero te pedir, com todo o coração, se esta oração tocou a sua alma, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho. Aqui nós publicamos orações todos os dias. E talvez a próxima oração seja exatamente a resposta que Deus quer colocar no seu coração em um momento difícil. A sua inscrição fortalece esta missão de fé. O sininho ajuda você a não perder a oração diária. E o seu like ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir a voz de Jesus. Deixe o seu like neste vídeo. Esse gesto simples pode ajudar esta oração a chegar a alguém que se sente perdido, alguém que precisa voltar para Deus, alguém que precisa de direção, alguém que precisa ouvir. O bom pastor ainda te chama pelo nome. Compartilhe esta oração com alguém especial. Talvez Deus use o seu compartilhamento para tocar uma vida que está sofrendo em silêncio. Que o bom pastor abençoe o seu domingo, que ele prepare a sua semana, que ele proteja a sua casa, que ele conduza seus passos e que em todos os dias da sua vida você reconheça a voz que te chama pelo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.